Paulo Comercial do Cupertino. brócolis. Sei. Comercial do brócolis. Mãe, eu quero Como chicória. chama a série? Chama... O Assassinato de Rafael Miguel. E, inclusive, a HBO, né, foi muito gentil e mandou, olha lá pra você ali, ó, o promo. Olha só. 3 episódios lindos, é uma série muito bonita, muito sensível, vai contar toda a história dessa moça, da mãe dela, e a trágica, né, morte do Rafael e dos pais. Enfim, o Cupertino, ele ficou foragido muito tempo. 3 anos. 3 anos, e quem vai capturar o Cupertino é a Ivalda. E é uma história maravilhosa de perseguição, a Ivalda vai contar aí pra vocês. Mas é um trabalho bem bacana da HBO, da Mônica Pimentel, da Verônica, da Adriana Chequete e dos irmãos, os irmãos da Grifa, que são maravilhosos. E fizeram essa série. Eles fizeram uma abordagem, assim... O Fernando e o Maurício. Do ponto de vista da Isabela, né? Porque a parte criminal, polícia... mas quando ela fala, né? Tudo de ruim que aconteceu na minha vida foi meu pai que causou. Nossa. É muito puxado, né? E ela hoje... né, eu não a conheci durante esse período que estava atrás do pai dela, várias vezes. Não é melhor falar com a Isabela, porque ela pode dar alguma informação do que o pai fazia e tal. E eu não tinha coragem, assim, porque a gente não achava o pai dela, né? Foi inúmeras viagens para vários estados. Cada hora ele estava num lugar. E eu me sentia assim, não, enquanto não encontrar o pai dela... Porque eu me sentia assim, pô, a gente já não pôde impedir, né? Essa menina passou por violência, ela e a mãe, que nunca contaram. Quer dizer, a polícia, né, ou a justiça não pôde impedir. Acabou com a família, né? Mata os pais e o menino. E com o amor, né? Que você vê que ela contando a história, né? De como ela conheceu o Rafael. Então eu só a encontrei quando a série ficou pronta. E até pedi desculpa, né, pra ela. Eu falei, desculpa se eu demorei tanto. Porque ter o pai dela preso deu segurança pra ela, porque ela tinha a sensação que ele voltaria como voltou e que mataria ela ou a mãe, né? Ele queria... Porque elas eram as testemunhas, né, do caso. E é um caso que é muito chocante porque vai mostrar a questão da violência familiar dentro das casas, essa violência contra a mulher. Psicológica, né? É muito o que ele fez com essa menina. E assim, eles moravam num local pequeno, apertado. É um cativeiro. Ela morava num cativeiro. E a série mostra isso, né? É um tanto quanto angustiante. Ela não podia sair de casa. Ela ia para a escola, tinha que voltar para casa, ela tinha que ficar num cubículo fechada. Ele tirou o celular dela na época. Ela tinha um caderno onde ela escrevia e fazia uns desenhos, até que ela vai conhecer o Rafael. E o Rafael é um menino doce, né? Um menino engraçado. Ele lembra do comercial do brócolis? Que ninguém queria, ele pede brócolis, depois a mãe fala, ele falou assim, posso pegar chicória? Isso, bonitinho. Chicória, meu. E ele se apaixona por ela. E quando a mãe vê isso, né, assim, aquela coisa do primeiro amor, né, do primeiro encontro, e a mãe conhecia a violência do pai, então a mãe tentava acobertar ali o tempo todo, até que o pai descobre, impede ela de continuar o namoro, ela fica bastante tempo presa, assim, dentro de casa, e numa festinha, acho que é uma festa junina, né, Ivalda? A mãe vai criar toda uma situação para ela poder encontrar o namorado, para o pai não saber, até que o pai descobre, aí ela vai para uma pracinha pedir socorro, pedir ajuda, ele vai até ela, quando ele vai pedir ajuda para a família. Então, quando a gente vê aquela imagem do Rafael chegando com os pais, eles estavam indo para tentar ajudar a Isabela. E pra pedir, né, em namoro, assim, foi com os pais, uma coisa que nem se vê mais. Mostrar, olha, né? nós somos uma família, meu filho é decente, é uma pessoa honesta, gosta da sua filha. E o que ele faz? Ele pega a Isabela, joga ela pra dentro de casa, ele tava com uma arma, aí eu vou deixar a Ivalda contar, porque ela... Foi premeditado, né, porque ele sempre estacionava o carro na porta da casa. E a própria Isabela fala que quando ela chegou, não viu o carro do pai, falou, olha, ele não está aqui. Mas ele já premeditando isso, ele deixa o carro a 2 quadras, um carro que era roubado e era
dublê, né? Esquentou o carro com uma placa de um carro quente. E ele tá armado. Então ele põe ela pra dentro e mata os 13 tiros e aparece, é tudo filmado. Por quê? Porque a casa toda era com câmeras, a porta da casa. Então, foi tudo filmado. Não tem, ele nega, né? No julgamento ele nega. Fala que não foi ele. Ele dá a entender que foi a Isabela. É louco, né? E aí ele vê ele caminhando, atravessando a rua, entrando no carro e vai embora. E aí começa a perseguição aí, né? Assim, a busca por ele, né? Não é uma perseguição. Porque ele sumiu celular. Imediatamente alguém sumiu com algumas câmeras. Ele tinha um desmanche. Um comércio de peças de carro, mas era um desmanche. É um desmanche mesmo, criminoso. Todo com imagens, com tudo. E também alguém foi lá, retirou tudo. As imagens que foram possíveis recuperar, você vê perfeitamente que foi ele e tal. Ele mata 13 tiros, vai embora, recebe a ajuda de 2 amigos, tanto de logística como financeiramente, e vai para Ponta Porã. E aí começa a busca o fato foi no dia 9 de junho, ele foi preso 19 de maio, faria 3 anos do fato. E aí ele foge e ele continuava o quê? Aterrorizando a família. Sim. E ele queria, né, de novo, pegar a filha, porque ele entendia que aquela filha era a posse dele. Essa menina... E sabe o que é triste nisso tudo, Vilela? É que ele era o provedor daquela família. Sim. Quando ele faz tudo isso, porque ele não deixava a mãe trabalhar direito. Então, assim, elas ficam... assim, na mais completa... Perdidos, eles não tinham... Desespero, não tinham dinheiro, não tinham Exatamente. vida. A imprensa foi pra cima porque achava que ela tinha alguma culpa, a menina não tinha culpa nenhuma, como se ela tivesse armado aquilo. Até porque o Rafael era uma pessoa muito amada, né? Ele fazia Chiquititas. Fazia comercial, estava estudando cinema, dava aula de inglês. Ou seja, ela perde o amor da vida dela, ela descobre que o pai é um assassino, já sabia que o pai era uma pessoa horrorosa, era uma fera, eles ficam sem dinheiro. O olhar da menina, né? Porque assim, até a série vai mostrar umas imagens da época, ela em completo desamparo. A menina, ela tinha um olhar perdido, assim. O que vai acontecer com a nossa vida? Tem o irmão mais novo, que também fica... já era uma família desestruturada pela violência do Paulo Cupertino, que chegou a ficar 12 horas espancando a mãe. Lembra? 12 horas. E aí o que acontece? Ele, na época, que foi 2019, a gente vai entrar em 2020 com Essas com a imagens Covid. são da onde? Dele, olha só, porque a polícia teve que fazer isso ali, ó, para poder... Quando ele faz ele foge, né? E aí não se tem mais notícia dele aqui no bairro lá, que é o bairro da Pedreira, no extremo sul de São Paulo. O DHPP, nós temos lá o setor de arte forense. Então nós demos a foto dele, atual, que é a primeira, como ele estava, né? E como ele poderia se estar passando por aí, né? Usando boné, óculos, com barba, tirar a barba, raspar a cabeça. A única que eu discordei aí foi dele raspar a cabeça, ficar... Ele é muito vaidoso. Porque ele era muito vaidoso. Ele fazia as mãos, pés, ele cuidava da pele e ele tinha uma vaidade com o cabelo, sabe? Ele nunca cortava curto, ele tinha um cabelo mais cheio, curto, arrumava barba, sempre bem cuidado, sedutor, né? Mulherengo, aquela coisa. Então eu falava, olha, de tudo isso aí... E ele tinha uma outra família, viu? Ele tinha a família... original, que é a esposa, né, dele, que falou em depoimento que estavam separados, porque ela soube que ele mantinha a 400 metros a casa da outra, com 2 filhos, e não queria se separar dela, então ele ficava um pouco lá, e ele só ia na casa da Isabela e da mãe, era agressivo, comia lá, lógico, dava tudo que elas, dentro do que ele também achava que era conforto, né, porque aquilo lá era horrível, era um cativeiro mesmo. Não, tinha janela. É assustador. Assustador. Não, ele pôs do lado do comércio dele, do desmanche, e tinha até a parede vazada, porque ele sabia o que estava acontecendo na casa. E era estreita, assim, era comprida. Era um corredor, sabe? Ele fez a família morar ali. Então não tinha nem luz, né, natural que entrasse na casa. Tá louco. E aí elas tiveram que começar do zero, né, Ivalda? Começar do zero. E pra achar esse homem no meio da Covid?
Aí vem a Covid. E aí fica mais difícil, né? Porque aí ele, além do boné e do óculos, ele também usava uma máscara. E aí ele deixa a barba crescer. Putz, é mesmo, né? Ele deixa Tem a barba... máscara, Aí todo mundo com Covid, menos pessoas na rua. Foi um ambiente perfeito. Para ele ficar, pra pelo sumir, menos. né? A gente procurou muito, muito. Eu fui um dia para Ponta Porã, e você vai e volta no mesmo dia, você está quebrado. Ponta Porã é longe, né? Tá 1.100, 200 quilômetros, eles chegaram até... Vocês cruzaram a fronteira, foram até Pedro Juan Cabaleiro também, não foram? Pedro Juan. Que país que é? Paraguai. Paraguai. Até o Paraguai? Paraguai. DHPP foi até o Paraguai, equipes foram até o Paraguai. Aí volta. Olha, Paulo Cupertino está com Covid, está numa UTI, no hospital tal. Vai todo mundo para lá de novo entrar no hospital, né? Com todo mundo com Covid. Aí, não é aqui, é num ambulatório indígena. Aí os policiais foram também, por meio de uma reserva indígena lá. Não tinha Paulo Cupertino nenhum. E daí nós descobrimos que ele tirou um RG com outro nome. Nome de João Manuel Machado. E ele ia votar, porque ele pegou todos os dados, ele poderia até votar se ele quisesse. Com todos os dados do cara, ele estava com título de eleitor, tudo bonitinho lá, se passando por João Manuel, a barba bem grande. Parecia um Papai Noelzão. Assim, cabelo, barba, boné, trabalhando numa fazenda com gado, né? E dizem, né, que a fazenda era de um traficante procurado, e tanto que ele foge, né? Na série a gente mostra lá, quando chega, ele foge com esse traficante num bimotor lá, num avião, numa estrada lá, num aeroporto improvisado, ele acaba fugindo e dizem que foi para o Paraguai. Ele negou, né? Falou que nunca esteve foragido, que ele sempre nunca saiu do bairro dele porque ele não devia nada, que ele falou, eu sempre passava aqui em frente, aqui a delegacia, vocês nunca me prenderam, porque vocês são incompetentes. Falava isso, ele era muito cara de pau, chamava a polícia de incompetente, e eles estavam muito perto. Ele foi preso assim. Ele emagreceu. Ele emagreceu. Pintado o cabelo pintou com nuguete, porque ele mesmo pintava. Acho que era nuguete, sei lá. Deve ser. Pretinho pneu. Aqueles negócios do sapato que passou. Pretinho pneu. Pretinho pneu. Ele passa no pneu, sabe? Pra deixar o pneu pretinho. Acabou. Mas é que ele emagreceu muito, e aí aquela barba, porque a gente tinha a imagem dele sem barba, depois ele foi o RG novo com barba e já grisalho, então bem grisalho, e ele amarrou o cabelo, né, para fazer o RG, ele põe o cabelo com gel para trás e faz a foto. Quando a gente localiza, ele tá assim, bem mais magro e tal, mas cuidando da pele. Na bolsa dele, lá nos objetos dele lá, tinha lá hipogross. Tinha hipoglós, tinha tudo isso? Ele falava que passava o creme, até me deu a receita, que era para eu passar também. E daí ele fala, aí ele cai em contradição. Cara de pau, né? Ele falou, um dia, eu vi a senhora na televisão, achei que a senhora fosse mais alta. Eu falei, pô, o cara ainda vai me esculachar, né? Tava atrás de mim, e daí ele falou, teve um dia que vocês estavam atrás de mim, a senhora chegou lá, mas eu fugi num caminhão de melancia. Eu falei, mas você falou que nunca saiu de São Paulo? Daí ele falou, não, uma época eu saí, mas eu voltei. Fugiu no caminhão de melancia. Ele falou que ele fugiu. É um cara de pau mesmo, não é? E negou, ainda o doutor Nico era o nosso delegado geral, vai receber, ele fala assim, te conheço, hein, Nico? Você tá querendo se promover em cima de mim, né? Você tá querendo aparecer aí com a minha prisão. Então, quer dizer, pro Nico, que já é super conhecido, né? Todo mundo conhece o Nico. Mas você sabe qual foi a ousadia dele? Não vou contar aqui, porque o delegado já contou, o Nico já contou. Ele foi processar o Nico, porque disse que o Nico festejou quando ele foi preso. Eu falei, o Brasil festejou quando ele foi preso. Por esse motivo ele queria processar? Não pode festejar? Não, nós dois, eu e o Nico, fomos inquiridos na corregedoria. Eu falei, eu na corregedoria? Mas com quase 30 anos de trabalho, nunca fui na corregedoria. Aí foi eu e o Nico lá. O Nico porque festejou, e eu estava expondo a imagem dele ao público e expondo a família. Quer dizer, ele que mata, ele que faz tudo aquilo, ele que fica foragido, e nós que estávamos expondo a imagem da família dele. Então ele queria uma indenização, e também porque gente. Eu falei que ele ia, eu ofereci mesmo, né? Como ele ficou muito tempo na delegacia, a gente não tem uma cadeia lá, então eu pedi que fossem buscar umas esfirras ali na esquina. Tinha mais 2 presos. E ele.
Então, eu falei, olha, senhor Paulo, o senhor precisa comer alguma coisa, porque daqui o senhor vai lá para o IML, vai para a cadeia e amanhã tem audiência de custódia. Então, é bom comer alguma coisa aqui. E dizem que é a melhor esfirra de São Paulo. Eu não sei se é, nem acredito que seja, é porque eu não como a esfirra. Mas eu ofereci, ele pôs no papel lá, e que eu era mentirosa, porque a esfirra tinha muita massa. Quer dizer, perder tempo da justiça. Da casinha, né? O tempo da justiça, que, né, um absurdo desse, né? E eu fui lá e o Nico, porque o Nico estava festejando, e o Nico festejou, não festejou os policiais, pô, são 3 anos, a pressão não é da imprensa, é da família, a própria justiça, ele né? É um homem perigoso. O tempo que, e a família dele aqui, principalmente a companheira dele, que é a mãe da Isabela, a quem ele batia muito, era violento, tinha medo. Ele pode aparecer a qualquer momento aí e me matar, porque ela era testemunha. Ela e a filha. Então elas tinham medo dele surgir novamente. Então ninguém sai de casa, sabe? Fica o pessoal do bairro, ninguém falava, todo mundo com medo dele aparecer, porque ele era temido sim no bairro. Era violento, ou seja, agressivo. Perigoso. Ele tinha que ser preso, não é? Aí todo mundo festejou, gente. Nós todos festejamos, porque o que ele fez foi um absurdo, novamente, né? Ele matou 3 pessoas assim. E ele tá conversando comigo quando ele tá. Olha quem chegou, Carol Sardá, maravilhosa. Tá conversando com você ali? Ele foi preso. E aí ele está tentando me convencer. Ele fala, uma das imagens é o seguinte, ele diz o seguinte: a senhora sabe que não fui eu. Hã? Ele fala, mas ele é muito... Convincente. Ele fala bem, convincente. Manipulador. E ele falava, Cupertino. a senhora sabe que não fui eu. Eu falei, olha, eu tô cumprindo um mandado de prisão, depois você fala lá com o juiz, você se defende. Ele falou, a senhora sabe quem foi. Faça o seu serviço direito. Eu falei, mas se não foi você então, me fala quem foi, eu vou atrás. Ele falou, é a pessoa, eu tô protegendo uma pessoa que eu amo muito, a Isabela. Então, e ele repete isso no julgamento. Quer dizer, ele ainda imputa o fato, né, dos 13 tiros que teria sido dado pela Isabela, que é um absurdo, né? Não tem nada a ver, a gente tem imagem. Né? Que violência, né, Carol? Vocês estão falando do caso do Cupertino? Porque estreia hoje a série. E quem prendeu o Cupertino foi a Ivalda. Gigante. Viu? Aproveitar que você chegou, Sardá, dá um oi pro pessoal, se apresenta para aquela câmera da direita. Pra quem não me conhece ainda, né? Até falaram pra eu bater ponto aqui no Vilela, de tanto que eu já vim por aqui. Vão ter que assinar a carteira, viu? Tem que assinar a carteira aqui. Olha, entra com ação. Ei! Ação trabalhista. Não, até porque à noite, ó, trabalho noturno. Você viu que tinha na frente aí? Você viu? Você viu que tinha uma viatura aí na frente? Não, trabalho noturno, entendeu? A gente se dá bem. Tá vendo? Tem funcionário meu aí com medo aí. Pra quem não conhece ainda, gente, prazer. Eu sou Caroline Sardá, eu sou criadora de conteúdo sobre história da mulher e direitos femininos. E é uma honra estar dividindo esse espaço com vocês, com duas mulheres incríveis. Estava até falando nas redes sociais que eu já trabalhei, né, com o Laboratório de Estudos de Gênero e História da UFSC sobre crimes digitais cibernéticos, principalmente voltados para as mulheres. E realmente é maravilhoso estar aqui conversando com vocês hoje. Mulheres tão inteligentes, já conheço seu trabalho, o seu também. Maravilhoso. É uma honra estar aqui. Eu tenho uma história longa aí com a Carol. A gente tá numa luta grande aí já de muito tempo, Ivalda, que se chama Maria da Penha, caso Maria da Penha. E agora saiu essa vitória maravilhosa. É outra vitória. Essa mesa aqui tá cheia de vitórias. O que aconteceu? Pode contar. Ela pode começar, que depois eu continuo. Mas terminamos esse assunto antes de Não. Então é só isso. Paulo Cupertino, então, a produtora Grifa resolveu fazer uma série. A Isabela foi muito resistente, né? Mas você vê o crescimento dela, né? Ninguém queria dar trabalho para ela, porque ela é filha de um assassino. Ela fala isso. A mãe acaba... A família é destruída. Ela tenta apoio de amigos, amigas, tal... Mas ele foi preso, condenado, negado, não quis falar nada, não quis advogado, depois defensor público, depois falou que contratou um advogado, vai a júri e ele não tinha ninguém para chamar ali, que defesa, né, ele poderia ter, né? Mas vai a família, né, alegar que não acreditava que ele tinha feito aquilo. Mas para minha felicidade e surpresa, a Isabela falou, eu vou
testemunhar, e a mãe também. Então a mãe já com um problema assim, tem a parte psicológica, né, de ver aquele homem de novo, o terror que era, nós achamos, ela não queria, mas ela vai e fala, eu vou testemunhar. Quando ela vai entrar, ela pede pro juiz, tira ele da sala, e ele fica enlouquecido. E ela vai dar um testemunho muito, muito dolorido, né? É muito forte. A mãe dela fala também da violência e do que aconteceu. Mas mais que isso, depois ela dá um depoimento pra Grifa aí, pra produtora tal, que eu só vi depois, nem sei como vai ficar na edição, em que é comovente, né? O que ela passou, aquela violência psicológica, tanto com a mãe, que ela via a mãe apanhando. Ele dava facadas na mãe, né? Muitas facadas. E depois queria que fosse pra praia sorrindo. Batia na mãe. Então sempre, né, uma situação de medo. Imagina, abre a porta, você ter medo do seu pai a ponto de você se esconder, né? Terrível ali. Mas é isso. Então ele vai preso, nega. No primeiro julgamento, ele, no meio do nada, ele demite o advogado. O senhor está demitido, então teve que interromper. Mas não foi armação do advogado, nada. Isso aí foi da cabeça dele mesmo. Ele faz isso. Tá? Não, o advogado falou, olha, não vou largar, não vou fazer mais nada. Aí, nomeado, vai ao segundo júri, ele tem 36 anos, né, de prisão. Ele não, pegou mais de 90. Não, desculpa, é triplo homicídio, tá certo. Ele pegou, na verdade, são 3 homicídios, do Rafael, da mãe e do pai. Triplo homicídio, né, com várias qualificadoras ali. Então, ele disse, né, quando eu prendi, que eu que fechei a cela lá, ele falou, e aí puxa para um outro assunto. Ele, até então ele tá conversando ali na sala, tal, a gente fazendo o procedimento, né, de papéis e tal, e eu falo, olha, agora eu sinto muito, né, mas o senhor... E eu coloco ele numa pequena cela que a gente tem, até levar o preso para audiência de custódia. Essa sala fica onde? Fica no prédio lá, só a gente não tem uma cadeia, né? Mas tipo... Não, é uma cela mesmo. Você entra uma sala, é uma cela, né? Um grade mesmo. Um grade. Quando eu fechei, eu com um cadeado, faz um barulho e dá um eco. Ele virou pra mim, tava de costas, ele olhou assim, fez assim, eu vou ficar preso? Ué? Eu olhei e falei, vai. Ele falou assim, eu não aguento ficar aqui, eu tenho... claustrofobia? Os homens ficam com claustrofobia, não é? Então, eles cometem violência, ele falou, eu não consigo, porque lá como é... Isso me lembra outro caso aí que a gente vai comentar. Porque como é um lugar que é só de trânsito, a gente fala de trânsito, ou seja, você prende o cara, até o final da tarde você já tem uma vaga para ele numa casa de detenção ou numa penitenciária, dependendo do caso. Que nem espaço em delegacia que a pessoa ficava lá. Não fica, você não, por exemplo, não tem lá alimentação, então a gente é muito rápido, é a prisão, documento, vai embora. Então é mesmo pequeno. E ele falou, não fico aqui. Ele olhou para mim e falou, eu não vou ficar preso, eu não consigo ficar preso num espaço pequeno, eu tenho claustrofobia. Eu fiquei olhando para ele assim e falei, olha, é o que temos para hoje, né? Então aí depois ele vai preso, nós levamos lá para audiência de custódia e tal, e o tempo todo ele negando. Então a série aí acho que vai contar melhor aí, finalizar. Mas Paulo Cupertino foi um marco aí na minha carreira, porque foram 3 anos, né, atrás dele, sendo uma cobrança pessoal, né, profissional nossa ali, do pessoal, que é isso, o cara vai dar um... E também da mídia, né, da própria justiça, falou, olha, precisa cumprir esse mandado, ele precisa ir a júri, e trabalhando com o doutor Nico, que me ligava, daí o Paulo Cupertino, e cada hora ele estava num lugar, né? Então ele tá em Mogi. Eu falei, não, isso é deboche. Como ele tá em Mogi das Cruzes? Se ele estava no Maranhão de manhã, sabe? Então, muitas denúncias, né? Todo mundo via o Paulo Cupertino e mandava até foto pra gente. Mas esse aí é um caso que esse está encerrado. Ele é um marco, né? Porque esse é um caso, e a Carol vai entender o que a gente está falando aqui, que ele mostra a questão da violência, né? Intrafamiliar, a violência contra as mulheres. E essa violência está em todos os lugares. Está no mundo real, está no mundo digital.
E o perfil, de novo, ele é um narcisista, ele nunca assume o que ele faz, a culpa é dos outros. A culpa era da mulher e a culpa era da Isabela. Da filha, ele atira e ele quer dizer, ele quer imputar o crime à filha, dizendo que foi ela que atirou, que deu 13 tiros. Ele esfaqueia a companheira usar a arma branca, né? A Ivalda sabe também muito bem